você percebe claramente uma evolução, Sim. mas uma evolução não só na técnica, né, Uhum. nos efeitos, mas uma evolução também numa história, porque cada gravura parece que conta uma história, Sim, de um lugar, sim, de um sim, tempo, sim. né? Tem som, tem temperatura, tem tudo. Sim, sim. Só que tá na minha cabeça, entendeu? É, A única coisa que eu consigo passar é isso. Mas tem movimento, tem som, tem vento, tem sim. tudo, tem É tudo. isso que eu Mas percebo. eu Aí a massa. pergunta você eventualmente ainda toma o Daime de vez em quando? De vez em quando não, eu sou fardado de Sempre. 2 casas É mesmo? há Como é que trinta é e isso três de anos. fardado? Eu vou ter que É, assumir um compromisso com a casa e botar o uniforme, digamos assim, é, né? 33 anos? É. de duas casas que são as manicacas, né? Aquelas manicacas aqui, ó. Manicaca que chama na Marinha Meu Deus, Ah, não, da barquinha, mas manicaca. não, não, não. Ah, não tem O meu lance insígnia, da não? barca, Como é o não. nome? A Eu sei, a patente, a patente, patente. não, 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 não né? tem isso não. Mas o que. Ah, duas casas, você diz duas casas diferentes, É, eu né? pertenço ao Santo Daime e É, pertenço à barquinha. sim, Fui na União do Vegetal, mas aí não me enquadrei não. Então entendi. fiquei nas duas. Então, aí a pergunta é, hoje eu acredito que você esteja muito mais consciente Sim, da experiência com o Daime, sim, né? Provavelmente enxerga até uma evolução, né? sim. Como se fosse uma história sendo contada, eu imagino. Uhum, E aí, por exemplo, mesmo que você não pinte Miração, porque você já falou que sim. só pintou Aham. aquela, você percebe que essa experiência hoje muito maior que você tem com o Daime, ela também está expressa nas novidades. Mas é aquilo que eu te falei, Porque, né? por exemplo, tem dois aqui que eu sinto que é um salto na sua. Esse aqui, por exemplo, Aham, eu sinto que aham. é um salto nos Que é um trabalhos. disco voador chegando no topo de uma É, pirâmide asteca. sim. E tem outros aqui, por exemplo, esse também. É, É a como, É, mesquita. é como se a fosse mesquita. um salto no que eu já Aham, conhecia. Tá, só aham. cuidado pra não amassar, É, entendeu? Porque você pega, você é. é bem Não, esses sutil. dois aqui são maravilhosos. Olha isso aqui. Isso é maravilhoso. Isso aqui é meu, hein? É, mas Então, deixa eu tirar foto antes, tá? então fala um pouco sobre isso. Não, eu acho que não é a miração, não é o que eu vejo. Por quê? A miração é uma coisa muito dinâmica, entendeu? Então é difícil você pegar um flash, um frame daquele e botar na tela, botar no computador, é difícil. Agora, a inspiração, a coisa, a vibe que traz a miração é isso, entendeu? Então é esse clima, é essa coisa de sofisticação, essa coisa de futuro. E isso eu tive coisas assim impressionante no salão do Santo Daime, por exemplo, teve uma vez que foi um negócio. Ah, antes. Eu fiquei um ano nesse grupo que era uma União do Vegetal, né? Uma dissidência da União. E lá o trabalho era com música. Então tocava música andina, tocava quitaro, tocava mantras indianos, tibetano, tocava música popular brasileira. Então era só música. E cada música, assim, era uma miração. Tocava um quitaro, eu tava lá no Monte Fuji. Entendeu? Tocava uma música árabe, eu estava lá no deserto do Saara. Então era uma coisa assim que a música te conduz muito. Um ano depois, tinha um amigo meu que eu falei assim: Ricardo, eu quero conhecer o Santo Daime. Me leva? Aí, tá, mas eu quero ir num dia festivo. Não quero um dia. Eu quero ver o bailado, quero ver. Aí eu sei que ele me levou em duas experiências aí que eu não gostei. Aí quando eu cheguei no Céu do Mar, que é a igreja que eu frequento, que é ali na Estrada das Canoas, em São Conrado, que eu entrei. Cara, eu falei assim, é a minha casa, é a minha tribo, não vou sair mais daqui. Aí tô lá há 33 anos. E o gozado foi o seguinte, eu pensei que o padrão de mirações, das mirações, fosse mudar. Por quê? Na União do Vegetal era uma coisa assim, mundial. Músicas do mundo inteiro, mantras do mundo inteiro, era que a música te levava. Quando eu entrei pro Santo Daime, eu pensei que as mirações espaciais que eu tinha sempre fossem mudar, porque é uma coisa mais religiosa, uma coisa mais católica. Então eu pensei que eu fosse ver Arcanjo Miguel, Virgem da Conceição, ou então Xangô, alguma coisa assim. Não, o padrão de futurismo continuou. Se manteve. E teve uma coisa assim que impressionante. Isso há muitos anos atrás. Eu estava lá na concentração, no trabalho de concentração,
E eu tava sentado. E lá atrás, é difícil explicar, porque tava atrás de mim, mas eu tava vendo, entendeu? Começou a surgir um ser espacial que eu comecei a ver de baixo para cima. Então comecei a ver as botas, aí eram as botas pretas, aí subindo, era um macacão azul metálico, um, um cinto todo amarelo, e o macacão continua todo azul metálico, e tinha um V aqui, um corte em V, Tipo uma gola em V, né? um corte, que era preto. Mas aí eu fixei o olho, não era uma cor preta, era o espaço sideral que estava aparecendo aqui, aqui. E E foi subindo. Eu parei aqui, porque quem sou eu para fitar um ser desse dessa nível. magnitude e olhar na cara dele? Eu parei aqui. E aí, assim, a visão foi Mas você viu dele chegando atrás. lá atrás. E ele veio andando devagarzinho. Ele veio andando devagarzinho. Você percebia que ele não queria me assustar. E ele foi tirando uma coisa do cinto, eu não sei o que. Aí ele foi mostrando, foi mostrando. Aí ele chegou com um tablet, uma coisinha aqui assim, nessa distância. Ele atrás de mim. Só botou o bração aqui assim. Aí eu olhei, aí eu fiquei assim. Aí o negócio começou a emitir uma luz azul. E a luz começou a emanar. Quando a luz começou a emanar, eu me recolhi. E aí ele viu que eu estava com medo e ele voltou devagarzinho conforme ele veio. Sabe o que que era? Um telefone Samsung que não tinha na época. Então eu vi uma coisa do futuro há muito tempo atrás, que foi mostrado para mim. Assim como foi um telefone, um celular, muitos artefatos científicos que em outra situação também, em outra posição, em outra miração lá no Salão São do Mar também, apareceram três. Esse cara era grandão. Aí nessa outra miração apareceram três pequenininhos. E os três pequenininhos falavam e corriam. E tinha um monte de aparelhos assim, que eles vinham, pegavam, correndo, e me mostrava. Aí corria, vinha outro, pegava e me mostrava. Um monte. Não consegui identificar nada, né? Mas eram artefatos tecnológicos. E a única coisa que foi muito clara foi essa coisa do celular que não tinha na época. Na época, Era um Samsung, um celular. Caraca, mano. Isso, Cara, aí depois que eu vi, eu falei assim, cara, que eu vi isso há anos atrás no Santo Daime.